Nesse capítulo 1, nós vamos te contar mais sobre por que o clube de leitura passou a ser um formato importante, não só para o mercado, mas também para a VRS. E para começo de conversa, é importante saber que as pessoas têm um certo desejo em relação ao objeto livro. Ele tem aí todo um simbolismo, as pessoas gostam de comprar, de presentear com livros, ainda que tenha aí várias questões sobre quanto custa o livro no Brasil, quantas pessoas de fato leem ao longo de um ano, por exemplo. Mas o que se percebeu é que as pessoas têm esse interesse em aumentar repertório, adoram dicas de leitura, adoram também saber qual que é o livro que está sendo mais vendido, as listas que rodeiam aí as nossas redes sociais também. Então, o que a gente começou a perceber na VRS é que as pessoas gostavam muito de receber nossas dicas de livros. Em paralelo a isso, todo um mercado se movimentando em termos de produção de conteúdos, em termos de criação de clubes de leitura, e nas empresas em especial, o que nós vimos foi um interesse cada vez maior em novos formatos. Então a gente aqui ficava quebrando a cabeça. Qual que é um formato criativo e interessante que gere aprendizado para as pessoas? E vários estudos comprovam que quando a gente lê mais, a gente desenvolve empatia, a gente desenvolve essa percepção de mundo, trabalha muito pensamento crítico. Então foi aí que a gente começou a juntar essas peças e perceber que clube de leitura era um formato que tinha tudo a ver com o que a gente acredita em termos de aprendizado. Dito isso, a gente viu também em tempos pandêmicos uma proliferação muito grande de clubes de leitura, informais, com pessoas famosas, por editoras também promovendo esses clubes. Então, o que nós pensamos do lado de cá foi como é que a gente pode levar esse formato com uma linguagem apropriada para profissionais de empresas, mas que não caísse naquela lógica de só usar os livros que são os mais vendidos de autores muito conhecidos. Então, para te contar, assim, para esse começo de capítulo, como é importante até diferenciar, né, Isa, o que é um clube de livro, o que é um clube de leitura e como é que a gente pode criar um formato interessante para um ou para outro. Então, o clube de livro, muitas vezes as editoras promovem, os autores promovem, e o foco é o livro, é esse objeto de fato. O clube de leitura já tem um foco mais no que se lê, é sair das páginas do livro e ter mais repertório, ter mais conteúdos associados ao próprio livro, então dicas de podcast, de séries, que é uma coisa que tem a ver com o nosso capítulo 2, não vou adiantar muito não, mas o importante é ver que a gente vai além do livro. E vai recheando, né, Isa? Assim, as trocas, as indicações, os diálogos sobre aquilo que está sendo lido. Claro que a gente aqui na VRS, a gente vai te falar mais sobre isso ao longo do curso, nossa intenção é que haja uma mediação que promova esse diálogo. Mas tem clubes de leitura que contam com uma participação ilustre da autora ou do autor daquele livro para que ele possa contar bastidores, como foi a criação daquele livro, daquela obra e rechear as páginas do livro a partir desse olhar de quem produziu. Então, com esse cenário, você consegue notar que o que você vai perceber aqui ao longo do curso é um foco muito na leitura. Como é que a leitura promove aprendizado, como é que a leitura nos conecta com outras pessoas da organização, de uma equipe, de áreas diferentes, pensando nesse mundo da empresa. E para quem não está exatamente no mundo da empresa, como é que você se conecta com outras pessoas, né, Isa? E uma coisa interessante de falar de clube de leitura, clube do livro, clube com os autores ou até com personalidades famosas, muitas vezes tem a ver com o formato mesmo, a quantidade de pessoas que estão ali, se a gente vai ter mesmo a escuta e a participação, né, a voz de todo mundo. Mas isso também é assunto que a gente vai tratar ao longo do tempo, e eu queria pegar um gancho e falar sobre justamente esse ato da leitura que cresceu muito na pandemia, junto, claro, à compra dos livros, mas que vem de um lugar individual. E esse talvez seja o tesouro e muitas vezes o problema da leitura. Nós somos muito pessoas da tradição oral, gostamos de estar junto, de trocar, e a leitura muitas vezes é aquele espaço que você vai ter que sentar e ficar uma horinha com você mesmo, e com o autor, e com aqueles personagens. Então, mas esse é o tesouro, porque é no ato de ler, sozinho, que você vai acessar lugares que você nunca acessou antes. Vão ter personagens que você vai se identificar, que você vai odiar, que você vai amar, odiar, amar. Você vai perceber facetas da sua personalidade. Você vai se redescobrir. O interessante é quando a gente vai para o clube de leitura, porque a gente traz essa parte individual das nossas percepções, das nossas transformações e decide tirar todas as armaduras e falar, olha,
é isso que eu pensei, foi isso que eu senti e é isso que eu quero trocar. E estar atento e com a escuta ativa de perceber como as outras pessoas reagiram com essa mesma leitura. Acho que essa é a graça do clube de leitura, de todos estarem lendo a mesma coisa e não só trocando o livro que está lendo de cabeceira, né? E a gente junta duas partes importantes, o individual da leitura, mas o social, a tradição oral, né? De levar para outro lugar, de engrandecer essa experiência mesmo. E aí a gente tem os personagens do próprio clube de leitura, que são os participantes, que são as pessoas mediadoras, todos dentro da sua função, mas todos ali buscando uma unidade de uma conversa, de uma escuta, de um diálogo. E pensando que no ambiente corporativo a gente tem muitos desafios nas equipes, entre equipes, o clube de leitura ele surge como essa possibilidade. Tá bom, vamos tocar num lugar que mexe com o individual, com aquele colaborador ou aquela colaboradora. Vamos colocar ela para se expressar e estar disposta a ouvir os outros. E vamos ver como a gente vai promover a integração por aqui. E é interessante porque o que nós ouvimos nos relatos das pessoas que participam do clube de leitura nas empresas é sobre esse espaço de networking, muitas vezes, ou de, nossa, eu nunca percebi que essa pessoa dessa outra área vivia isso, ou nunca imaginei que um livro tão clássico de 2 séculos atrás ia me fazer conectar com a realidade de hoje da empresa. Então tem esse tesouro mesmo dessas conexões, desses sentidos. E além disso, de perceber que a literatura ela tem essa transformação. E o clube de leitura promove essa maior interação também com o que está no livro. Quem aqui já teve um livro que leu, gostou e não tinha com quem trocar? Ou que queria comentar um trecho e dizia, mas com quem que eu posso falar? Não quero contar para a pessoa que ela vai ler ainda. Eu até pergunto assim muitas vezes, mas você vai ler? Posso te contar? Então no clube as pessoas estão lendo o mesmo livro, estão ali naquele momento e mergulhadas naquelas histórias todas. Então é para isso que a gente procura incentivar a promoção desse formato. É um formato que promove justamente diálogo, autonomia, pensamento crítico, empatia. Então é um formato que traduz muito essa ideia do aprendizado ao longo da vida e, inclusive, desse compromisso, mas não com uma cara de aula de literatura da época da escola, mas com essa vertente do diálogo e da troca, de fato. Então, pensa aí na sua empresa, a gente volta a falar isso no próximo capítulo, mas pense na sua empresa, assim, como é que você vê esse formato, se você consegue vislumbrar esse tipo de intenção, de promover mais trocas e mais vozes sendo escutadas também.